Falar sobre o tarifaço e a resposta do Congresso. O presidente da Câmara, Hugo Motta, vai discutir com lideranças um posicionamento oficial sobre as tarifas anunciadas por Donald Trump. Mais uma vez aqui com a gente, repórter André Anelli. A discussão deve se ampliar com Davi Alcolumbre, que comanda o Senado também, é isso? É exatamente isso, Tiago, e essa discussão já foi feita, uma nota conjunta já foi emitida entre os presidentes da Câmara, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, do Senado, que acabaram então se manifestando em relação a todo esse caso. Eles afirmaram que a decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial. O texto diz ainda que o Congresso vai acompanhar de perto os desdobramentos, enfatizando a aprovação da Lei de Reciprocidade Tarifária. A nota justificou que o mecanismo dá condições ao Brasil de proteger a própria soberania. E, por fim, os presidentes da Câmara e do Senado disseram estar prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da economia interna, também do setor produtivo e da proteção dos empregos brasileiros. Nas últimas horas, a gente relembra que esse tema virou destaque entre os parlamentares, com claras divisões de opiniões, principalmente entre governistas e oposicionistas. De um lado, os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro chegaram a defender até mesmo uma anistia do ex-presidente como forma de fazer com que Trump volte atrás da taxação. Já os apoiadores do presidente Lula defendem um contra-ataque com aumento de taxação recíproca e possível derrubada de patentes que prejudicariam principalmente as empresas norte-americanas aqui no Brasil. Tiago. É isso. Então, a repercussão no Congresso, o posicionamento dos presidentes das duas casas. Será daqui a pouquinho, André? Bom, Dora, a forma como o Congresso está se posicionando é uma forma correta? Tem mais alguma coisa que o Legislativo poderia fazer? Mas, claro, tem toda a ebulição política que diz respeito a um tema como esse também. Olha, é a forma possível, né? Porque essa declaração conjunta, ela é super equilibrada, né? Ela não entra nessa guerra, na guerra que se formou, na guerra política, ela não reflete o ambiente político e nem poderia refletir, porque não pode os presidentes da Câmara e do Senado, os comandantes do Congresso, entrarem nessa disputa, porque ali há forças políticas em conflito. A gente viu, o André trouxe esse retrato e a gente está falando desde o começo do jornal desse embate, porque realmente isso virou uma guerra. Imagina, o governador de São Paulo, o ministro da Fazenda, trocando, não digo desaforos, mas assim, num atrito aberto, né? Trocando declarações assim bastante fortes. Então, é uma questão política, mas quando eles se posicionam institucionalmente, tanto o Hugo Motta quanto o Davi Alcolumbre, acho que é até correto. Não é reflexo da realidade, tá? Mas, digamos assim, é uma formalidade cumprida com equilíbrio, como deve ser. É uma resposta institucional, mas na prática, o que uma resposta como essa funciona, Cristiano Vilela? Olha, Tiago, em termos práticos, absolutamente nada. Não tem a capacidade de discutir internacionalmente, é algo realmente para o público interno. E, nesse sentido, o posicionamento do presidente da Câmara, do Senado, ele acaba sendo importante justamente no sentido de institucionalmente firmar a posição das casas, a posição do Legislativo brasileiro. Talvez um outro aspecto que, eventualmente, caso esse conflito entre governo e oposição acabe ganhando contornos bastante significativos, o que, eventualmente, esses presidentes das casas podem se manifestar é no sentido de dar um puxão de orelha e colocar realmente que o norte, o ponto de vista de ação de governo, de oposição, ele tem que ser no sentido de solucionar essa questão. Então, e não no sentido de ficar se aproveitando politicamente ou apontando um para o outro como sendo os grandes causadores dessa situação que é muito complicada para o país.